Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Título 1. Da Advocacia. Capítulo 5. Do advogado empregado. Artigo 18. Caput. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. O advogado empregado é um profissional do direito que atua como funcionário de uma empresa ou organização, prestando serviços jurídicos internos. Mesmo subordinado administrativamente, o advogado empregado detém independência e isenção técnica, isto é, no que se refere à sua atuação profissional, não pode haver intromissão do empregador. Em outras palavras, o advogado empregado em sua atividade deve obedecer apenas à sua convicção ou lucidez profissional, pois ele é habilitado para atuar na área, sendo responsável por seus próprios atos. Artigo 18. Parágrafo 1º. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Os serviços profissionais do advogado empregado estão adstritos aos atos que decorram necessariamente da relação de emprego. Se o empregador necessitar de serviços de advocacia relacionados a seus interesses pessoais ou familiares estranhos à atividade empresarial, terá de remunerar o advogado empregado mediante honorários não incluídos no salário ordinário. Artigo 18. Parágrafo 2º. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, a critério do empregador, em qualquer um dos seguintes regimes, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Nesse parágrafo são estabelecidos os regimes de trabalho que podem ser adotados para a execução dos trabalhos do advogado empregado. Artigo 18. Parágrafo 2º. Inciso 1. Exclusivamente presencial, modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O trabalho presencial é aquele realizado em um ambiente físico do empregador, o que significa que o advogado empregado precisa se deslocar até o escritório ou local de trabalho designado para cumprir com suas obrigações funcionais. Artigo 18. Parágrafo 2º. Inciso 2. Não presencial teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador, observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais não descaracterizará o regime não presencial, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Nos termos do artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Artigo 18. Parágrafo 2º. Inciso 3. Misto, modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais, no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A modalidade mista ou híbrida é a mistura do trabalho presencial com o remoto.
Nesse modelo de trabalho, o advogado empregado alterna entre dias que trabalha remota e presencialmente. Artigo 18. Parágrafo 3º. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para outro, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Acordo individual de trabalho é uma negociação direta entre empregador e empregado sobre o contrato e seus adendos, sem a interveniência do sindicato respectivo. Esse tipo de negociação permite mudanças na jornada de trabalho, regime de trabalho, horas extras, rescisão contratual, etc. Artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Sentença normativa é aquela proferida nos tribunais regionais do trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho no julgamento dos dissídios coletivos, que cria normas e condições de trabalho para uma categoria sindical. O acordo coletivo é um instrumento de caráter normativo, resultado de negociação entre uma ou mais empresas e entidade sindical de trabalhadores. Já a convenção coletiva é um instrumento normativo que resulta da negociação entre sindicatos laboral e patronal. Artigo 20. Caput. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Na redação original desse artigo havia a previsão de que, salvo em caso de contrato de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho do advogado empregado não poderia exceder a duração de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Após a publicação da Lei nº 14.365 de 2022, o advogado empregado deve trabalhar 8 horas diárias e 40 horas semanais, independentemente de seu contrato exigir dedicação exclusiva. Artigo 20. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. O tempo à disposição do empregador refere-se ao período em que o trabalhador está disponível para executar suas atividades, mesmo que não esteja efetivamente trabalhando. Artigo 20. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. As horas de trabalho do advogado empregado que exceder a jornada de 8 horas diárias deverão ser remuneradas com um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal. Esse percentual não pode sofrer redução, nem mesmo por acordo em contrato individual de trabalho. Artigo 20. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Nesse caso, diferentemente do que é previsto para trabalhadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas, a hora noturna não é reduzida, sendo caracterizada pelo intervalo de 60 minutos. Artigo 21. Caput. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. O texto desse artigo trata das hipóteses em que o empregador do advogado não é uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia, de forma que não pode exercer a atividade jurídica. Nesse caso, os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado empregado. Artigo 21.
Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. No caso de o empregador ser uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia, os honorários de sucumbência serão objeto de partilha, conforme acordo entabulado entre as partes. Esse foi o estudo comentado do capítulo 5, do advogado empregado. Do título 1, da advocacia. Da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Esta é a biblioteca positiva. Inscreva-se, ative o sininho. Deixe um like ou um dislike e comente, sua opinião é muito importante para nós. Nos vemos nos próximos capítulos de lei. Bons estudos e até mais!